Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre exceções, né? Nós já conseguimos criar classes, né, pensando já em um projeto, em uma aplicação que a gente vai desenvolver. E, durante a criação das classes, é muito comum que a gente pense em situações, que são, comuns do uso daquela aplicação, mas que podem levar a erros. Então, por exemplo, numa aplicação que vai receber dados do usuário. O usuário pode passar, por exemplo, uma idade negativa, né, que a gente sabe que não existe, um preço negativo, pode passar o nome de um arquivo que não existe, pode passar o número de uma conta num aplicativo bancário que não existe. São situações comuns do uso daquela aplicação e que podem levar a erros, tá? A gente, quando programa, a gente precisa se preparar para esse tipo de erro, né, os erros que podem acontecer pelo fluxo normal do uso do programa. Em contrapartida, existem os outros erros que a gente chama de bugs, né, que são erros de fato que quando a gente encontra esses erros, a gente precisa consertar esses erros, tá? Então, são erros que violam regras internas, né, são estados inconsistentes de fato, são bugs que a gente precisa corrigir. Então, a primeira lição da gente para hoje é saber diferenciar esses tipos de erro, tá? Os erros que fazem parte do uso, do fluxo normal de uso do programa, a gente precisa saber lidar com eles explicitamente. Então, um usuário que digita, você pede o nome do usuário e ele vai digitar uma letra apenas, não existe um nome de uma letra apenas de uma pessoa. Então, isso é o fluxo comum de uso do programa que pode levar a esse erro, mas a gente não pode deixar esse erro em frente, a gente tem que tratar esse erro, né? A gente tem que capturar esse erro, detectar esse erro e tratar esse erro. Em contrapartida, se você está analisando um código, encontra um bug, uma divisão por zero, por exemplo, uma situação em que você faz um cálculo para ver o índice de um array, e esse cálculo está errado, está calculando errado o array, os índices estão começando de -1, ou estão começando de 1, em vez de começar de 0. Então, essas são situações de bugs que violam, né, as regras da programação, regras internas daquele sistema, e isso, quando a gente detecta, a gente trata, tá certo? Então, a nossa primeira conversa sobre isso, porque a gente vai conversar como é que a gente trata, como é que a gente lida com esses tipos de erro, e conversando sobre Java, a forma correta de lidar com esses tipos de erro é usando exceções, tá certo? Então, existem dois tipos de exceções, porque a gente precisa diferenciar esses dois tipos de erros. As exceções que o Java considera checadas são exceções que obrigam o programador a tratar aquela exceção explicitamente. Já já vou dar exemplos no código para ficar bem concreto para vocês. Essas exceções checadas, elas são usadas para a gente tratar os erros que fazem parte do uso comum, do fluxo normal de uso do programa, como aqueles erros que eu falei, de dar uma unidade negativa, data de nascimento no futuro, coisas desse tipo. Enquanto que as exceções não checadas, Java vai ter um monte, vocês já viram um monte dessas exceções, como no class def found error, aquele de array index out of bounds, no pointer exception, todas essas são exceções não checadas. Elas, em geral, representam bugs do seu programa que você vai precisar corrigir de alguma forma, tá? Então, a gente vai conversar hoje sobre exceções checadas. Java oferece uma classe que é mãe de todas as exceções checadas, que se chama exception, que é exceção em inglês. O uso de objetos dessa classe é totalmente diferente do uso que a gente viu de outros objetos, né? Então, na nossa aula de criação de classes, a gente criou uma classe que era uma conta bancária. Para a gente instanciar um objeto dessa classe, a gente fazia new e chamava o construtor, não é isso? As classes que representam exceções, sejam checadas ou não checadas, a gente lida com objetos dessa classe usando outras palavras reservadas e existe outra forma de lidar com os objetos dessa classe. Então, para não ficar assim tão, na conversa tão teórico, a gente vai ver um exemplo. A gente tem duas classes aqui, ó. A gente tem uma classe produto, uma classe simples, que tem um nome, um preço e um código. Então, aqui a gente tem o construtor de produto, os gets e sets de produto, toString e com os hashcode.
Depois, a gente tem uma classe que agrega vários produtos em uma coleção, que a gente está chamando de estoque. A gente tem esse estoque, que vai ser uma lista de produtos, né? A gente está instanciando, tipo, a relista aqui, e a gente pode adicionar produto, remover produto, pesquisar produto, tem um monte de métodos que a gente pode rodar sobre os objetos do tipo estoque, para lidar com essa coleção de produtos que existe aqui dentro do estoque, tá? Então, eu criei essa classe gerente para a gente começar a brincar. Eu criei um produto, A, que eu coloquei o nome A, e aqui está eu estou chamando aqui o construtor de produto, passando, o nome do produto é A e um monte de espaços. O preço do produto é -1, que não deveria existir um preço negativo. E o código, tudo bem, é o long, não tem muito como errar aí, a não ser que a gente comece a colocar códigos duplicados nos produtos, em produtos diferentes, né? Aí eu vou mandar imprimir esse produto, depois eu vou mandar adicionar esse produto ao estoque e o sistema vai permitir que isso seja feito. Mas, obviamente, isso é um erro, né? A gente não deveria permitir que um produto que se chama A, com preço de -1, fosse criado e inserido nesse estoque, tá? Então, a gente vai começar a lidar com exceções, pensando primeiro nessa classe aqui, que é a classe mais simples do nosso programa, a classe produto. Quais são as situações que a gente quer evitar que algo errado, assim, que o fluxo, o fluxo errado de uso de um objeto do tipo produto ocorra, né? Então, a gente já viu que aqui no construtor, a gente não deveria aceitar nomes que têm menos de 2 caracteres, por exemplo. A gente não deveria aceitar preços negativos. Então, a gente precisa fazer algo para lidar com isso e impedir que quem for um dia usar os objetos da nossa classe produto, que use dessa forma errada, tá? Outro exemplo aqui que a gente pode fazer é no set nome. A gente tem que impedir que um usuário dessa classe, ao usar, né, a criar objetos do tipo produto, que ele possa fazer set nome com nomes que são strings que tenham menos de 2 caracteres. Sem contar os espaços, né, obviamente. Eu não posso, aqui no set preço, permitir que o usuário coloque um preço negativo, por exemplo, tá? Então, essas são situações que a gente pode lidar com exceções. A gente vai começar aqui pelo construtor, tá? O que a gente deve fazer aqui é simplesmente testar. Eu preciso testar se esse nome, tirando os espaços, será que tirando os espaços, esse nome tem menos de 2 caracteres? Ou, se a pessoa deu só um enter, ficou nulo. Eu devo aceitar um produto com nome nulo? Não. Então, eu preciso testar se esse nome é nulo, ou se esse nome, tirando os espaços, tem menos de 2 caracteres. E se tiver uma dessas duas condições, então a gente precisa lançar uma exceção para impedir que esse programa prossiga com esse erro. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa que a gente faz é aqui na assinatura do construtor, nessa linha mesmo que a gente define os parâmetros de entrada aqui do construtor, a gente já vai indicar que esse construtor, ele pode lançar uma exceção. Throw é lançar, tá? Então, ele pode lançar uma exceção. E aqui dentro, a gente precisa fazer os testes para ver em que situações a gente quer lançar essa exceção. Então, perceba que essa palavrinha é uma palavrinha nova, reservada, e a gente só usa para objetos do tipo exception, outros tipos de objeto, que é redondo exception, ou das exceções não checadas, que a gente não vai ver hoje, tá? Então, vamos criar um testa-nome, um método privado, que vai testar esse nome para a gente, só para a gente deixar mais organizado. Então, eu vou criar esse método privado, testa nome. E o que é que eu vou testar aqui dentro? Se o nome for nulo, ou, pode ser isso que ele está sugerindo, exempt. Mas eu quero outro, eu quero, ou, nem quero esse exempt, não. Ou nome, ponto, trim, ponto, length, menor que 2. Que aí eu tenho ou 0 ou 1 caracteres para representar o nome, e isso não é legal.
Essas são situações de erro que eu estou detectando. Então, nessa situação, eu quero lançar uma exceção. Então, aqui a gente vai aprender como é que a gente instancia um objeto do tipo exception. A gente não vai chamar um construtor com new. A gente vai usar uma nova palavrinha, que é lançar. Ó, throw exception. Aqui a gente está chamando o construtor de exception. Depois vocês podem ir na API de Java e ver que tem vários construtores. A gente vai usar um construtor que manda uma mensagem para esclarecer qual foi o problema. E que lá no main, né, quando alguém estiver usando isso, pode imprimir essa mensagem para o usuário ver qual foi o problema. Tá? Então, a gente vai informar que o nome do produto não pode ser nulo ou ter menos de 2 caracteres válidos. Pronto. Aqui a gente está chamando, criando um objeto do tipo exception. E aqui a gente tá como se fosse o return já desse método. Qualquer coisa que tem aqui para cá não vai ser executado aqui nessas outras linhas. Essas aqui. Depois, né? Se eu entrar nesse if e lançar essa exceção, o que vem depois dela não vai mais ser executado. Porque isso aqui é como se fosse um tipo de return diferente, tá? Eu vou sair do método, eu vou sair desse método, encerrar esse método, porque uma exceção foi lançada. Tem um erro aqui de fluxo, aqui de uso do programa, e o programa não pode mais prosseguir, tá? Ele está vermelho porque a gente está lançando exceção, então a gente tem que dizer aqui na assinatura do método que esse método tem o potencial de lançar uma exceção, tá certo? Então, com isso, a gente testa o nome agora e a gente sabe que a partir de agora eu não posso mais criar um objeto daquele tipo que a gente tinha. Então vamos ver aqui qual é o problema que ele está lá no meio, acho. Então aqui eu vou lançar uma exceção. Lá naquela classe, eu quero impedir que objetos daquela classe sejam criados de forma errada. Então, eu estou configurando o uso de exceções, né? Eu estou programando o uso de exceções no construtor de objetos daquela classe. Como aqui eu estou chamando o construtor, aqui agora é possível que uma exceção seja lançada, e nesse caso aqui vai ser, né? Porque esse nome aqui só tem um caractere, né? Que é o A. Então, nesse caso aqui, a exceção vai ser lançada, tá? Existem duas formas de lidar com exceções, tá? Nessa situação agora em que eu estou usando um objeto e exceções podem ser lançadas nesse objeto. Se eu quero tratar a exceção, a gente diz que a gente captura essa exceção, e também existem palavras reservadas para isso. Se eu não quero tratar a exceção, eu simplesmente relanço a exceção. A gente diz que lança a exceção com aquele throws exception. Então, se eu fizer isso aqui, eu não vou fazer, o código vai rodar, quer dizer, esse produto não vai ser criado, porque a exceção vai ser lançada antes dele ser de fato instanciado. Mas eu não vou fazer nada com essa exceção. Esqueci somente do new. Esqueci do new, gente, foi mal. Vamos lá rodar. O que é que vai acontecer aqui? A gente vê que uma exceção foi lançada, ó. Eu não fiz nada com ela, eu simplesmente relancei. Então, ela acabou aparecendo aqui na minha tela de usuário, né? Porque eu não fiz nada com ela, eu relancei. Isso não é uma boa prática, né? Lançar uma exceção assim no main, né? No front para o usuário, tá certo? E aqui ele vai indicar onde é que essa exceção foi lançada. Então, na Java, foi nessa linha aqui que foi lançada. O problema está aqui, esse método foi que lançou, e dentro desse método foi aqui que foi lançada essa exceção, tá certo? Então, ele vai impedir que a gente prossiga, porque
a exceção foi lançada e agora não tenho mais como, não tenho como me recuperar disso, tá? A outra opção que a gente tem, que nesse caso ela seria mais adequada, é que a gente poderia capturar essa exceção e fazer algo para corrigir aquele erro, tá? Então, a gente vai aprender aqui mais outras palavras reservadas. Ó, aqui o add exception na assinatura do método é aquele que a gente acabou de fazer lá em cima. A gente não quer isso. A gente quer usar um try catch. Nesse caso, o que a gente vai fazer é eu vou. Esse try catch é um bloco novo que a gente não conheceu ainda e que ele só vai ser usado nessas situações em que aqui dentro do bloco try eu vou chamar algum método, ou nesse caso aqui um construtor, que pode lançar uma exceção. Então, eu coloco essa chamada aqui dentro do bloco try. Se essa exceção for lançada, uma exceção desse tipo aqui, que eu boto aqui no catch, se ela for lançada aqui no bloco try, então, o fluxo do programa para, eu não executo mais nada do bloco try, e eu vou, por exemplo, colocar aqui, criou o produto A. Então, se a exceção vai ser lançada aqui, essa linha aqui não vai ser mais executada, porque o programa, a execução do programa já vai desviar para o que tem aqui no CAT. O que a gente coloca aqui no CAT é o que a gente quer fazer para tratar esse erro, tá? Então, a gente pode aqui, só para a gente estar aqui brincando um pouquinho, só para vocês irem entendendo um pouco mais sobre isso. Então, eu posso colocar aqui essa exceção que foi lançada aqui, nesse construtor, é exatamente desse tipo aqui, foi a gente que lançou aqui nesse momento, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai, a gente pode pegar ela vai vir aqui, eu posso chamar essa exceção específica que foi lançada na hora que esse produto foi criado, através desse objeto E que tem aqui. Esse nome não importa, tá? Posso colocar XC, o que eu quiser, tá? Exception. Eu só preciso de um nome para essa variável que, através do qual eu posso pegar o objeto do tipo exceção que foi lançado aqui nessa hora. Então, eu posso aqui, por exemplo, fazer um get message, que é aquela mensagem que a gente inseriu lá quando a gente criou a exceção, tá? Então, o nome do produto não pode ser nulo ou ter menos de 2 caracteres. Nesse caso aqui, ele continuou, né? Então, ele imprimiu que esse objeto é um nulo, porque ele não foi criado, esse objeto nunca foi criado, tá? Ele não foi criado porque uma exceção foi lançada antes de ele ser instanciado, então o construtor não terminou de rodar. E o estoque fica vazio, né? Porque eu tenho um objeto nulo, na verdade, dentro dele, o que também deveria ser tratado, isso não deveria ser permitido, tá? Então, aqui é mais para a gente ir entendendo. Se a gente quiser continuar, a gente pode, por exemplo, deixa para vocês fazerem em casa, por exemplo, um código que seria aqui no produto, além de testar o nome, a gente precisaria testar o preço. A gente não pode permitir um preço que seja menor do que zero, tá? Então, é um método muito parecido com esse que a gente fez. Aí eu vou chamar testa preço e recebo o preço, né, do tipo double. Eu informo que pode lançar uma exceção, mas aqui eu vou colocar se preço menor ou igual a zero. Aí eu lanço uma nova exceção, informando preço não pode ser negativo ou zero, por exemplo. Certo? Deixo isso para vocês fazerem em casa, brincando um pouquinho. A gente também precisaria chamar esses métodos aqui no setNome, tá? Então, o setNome, ele não pode ficar livre, porque eu estou me precavendo de um nome errado lá no construtor, mas se no setNome eu também não fizer nada, eu vou permitir que um produto seja criado com o nome A, como a gente tinha A com um monte de espaço depois, tá? Então, aqui, para a gente melhorar esse código, a gente pode reusar, ó, por isso que eu fiz lá em cima um método, porque eu posso reusar esse método aqui,
tá certo? Ele está reclamando porque agora a gente precisa dizer que para setar o nome, ao setar o nome, uma exceção pode ser lançada. Ela vai ser lançada quando? Quando o nome tiver menos de 2 caracteres válidos ou for nulo. Da mesma forma, no set preço, vocês vão ter que adicionar o testa preço para impedir que alguém, ao fazer um set preço de um produto, que faça um preço negativo ou um preço zero, tá certo? Outra situação é no estoque, tá? Então, aqui no estoque vão existir situações que a gente pode pensar em tentar prever alguma questão de erro. Vamos ver aqui. Produto, código, pesquisa por nome. Tá de um jeito que mesmo que o nome seja nulo, não vai dar erro, não. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer uma pesquisa por índice, a gente poderia ter um problema de tentar pegar um índice lá, o usuário vai digitar qual é o índice que eu quero acessar, então a gente poderia ter um problema de tentar acessar um índice que não existe. A gente também pode lidar com isso através de exceções, tá? Aqui, ó, isso aqui vai poder, ele já recebe o produto pronto, então teria que ser lá fora mesmo. Então, pronto. Quando a gente termina de lidar, de programar as exceções da classe produto, então a gente agora tem um programa mais robusto, né, de um estoque que vai ter produtos dentro dele, e agora a gente tem garantido que os produtos que estão nesse estoque, que eles vão ser sempre produtos que têm um preço maior do que zero, tem um nome válido com pelo menos 2 caracteres diferentes de espaço. E aí esse programa, ele passa a ser muito mais robusto, não é? Com menos falhas, tá? Obviamente que à medida que a gente vai adicionando novas funcionalidades ou estudando mais o nosso código ou usando mais a aplicação, pode ser que a gente identifique novas situações em que a gente precisa lidar com exceções, ok? Então, as exceções que a gente vai usar por enquanto são essas exceções checadas, que são as exceções do tipo exception, e mais para frente a gente vai aprender depois a construir, né, a criar exceções com nomes mais específicos, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter uma exceção, nome inválido exception, preço inválido exception, mas isso a gente deixa mais para frente, quando vocês tiverem mais experiência também com herança, tá certo? Então, eu vou passar uma atividade depois para vocês realizarem em casa, além dessa que eu passei, eu vou colocar aqui na descrição da tarefa esse código que a gente usou aqui nesse exemplo, e aí vocês podem brincar um pouco mais em casa e testar em casa, porque para a gente aprender a programar é preciso a gente praticar bastante, tá, pessoal? Tchau, até a próxima.